jogo, eu falei ontem e repito, vou repetir hoje, para mim foi um jogo de tempos distintos. O primeiro jogo, o Asa controlou o jogo todo. O primeiro tempo, melhor dizendo. Controlou o jogo, o Penedense chutou uma vez, e o primeiro chute do Penedense foi no segundo tempo. Então o Asa estava controlando o jogo, estava com mais consistência e estava conseguindo criar principalmente pelas beiradas. Mas eu vejo que mais uma vez, e isso aí não é só o Asa, né? O futebol traz isso, essa dificuldade de enfrentar times que fazem linha de 5. O Asa ontem teve muitas dificuldades. Né? Eu creio que também pela forma do Penedense jogar dentro de casa, o campo mais estreito, então fica muito mais fácil para o time que não tem a bola. No primeiro tempo houve esse controle. O time do Asa com esse ritmo mais agressivo, fazia perde pressão, o Penedense não conseguia passar basicamente do meio de campo. Aí a grande questão, e eu concordo com vocês, e é o que preocupa o torcedor, e eu falei ontem também concordo, é que no segundo tempo o time caiu de produção e muito. Não conseguiu ter a bola mais, não teve mais volume de jogo. Né? O Penedense começou a sair mais, mesmo sem quebrar essa linha de 5, ou tirar, se desfazer, melhor dizendo, dos 3 zagueiros. Foi um time que adiantou um pouco mais para atacar. E o que me preocupou ontem no jogo, né? E eu falei algumas vezes na minha análise, é que o Asa estava dando muito espaço, que é algo que não costuma ser feito pelo time do Asa. É um time que defensivamente é uma equipe organizada. Mas como o Cardial disse, a linha de passe do Penedense, com o Carioca conseguiu quebrar a primeira e segunda linha do Asa, com passes por baixo umas 2 ou 3 vezes. Deixa eu abrir um parênteses só para falar sobre o Carioca. O Carioca recebeu uma proposta. Saiu. Deixou a equipe do Penedense hoje. A informação que eu tenho é uma proposta do futebol chinês. Então, o Carioca é um jogador que ele tem um passe bom. Então, o próprio Raniel Ribeiro disse. Então, o Asa no segundo tempo, o ritmo caiu. E o ritmo que eu falo de lentidão, né, de não ser um time mais agressivo, de não ter a bola e não conseguir controlar o jogo, porque não conseguiu. E principalmente essa parte de tática para defender. Como eu disse, a linha de passe do Penedense estava com espaços, o Asa não costuma cedeu ontem. Né, e essa bola longa que estava entrando a todo momento foi justamente o lance do pênalti. Que o Romarinho pega a bola, a gente está vendo os melhores momentos, já vai passar o lance. O Romarinho pega a bola, não tem ninguém pressionando. O time do Asa totalmente espaçado, a linha de defesa sem fazer diagonal. Aí a gente tá vendo agora, para quem tá acompanhando o N-Play, tava muito espaço do time do Penedense nesse setor. E aí tem um pênalti, foi pênalti inclusive, né? Foi um erro, né? No tempo de bola do Matheus, então para mim também foi esse equívoco, mas o erro começou lá na frente. Então é claro que o Asa caiu de rendimento ontem. Eu falei na transmissão, isso é preocupante, é um alerta inclusive para o próprio Raniel e para os jogadores, para eles terem essa autocrítica de que tem que tentar melhorar. São 2 jogos agora que tem para ajustar, para corrigir, para chegar bem no mata-mata. Porque no mata-mata, se você tiver num dia ruim, você pode jogar tudo que você fez na primeira fase por água abaixo. Né? Mas eu vejo que tem essa oscilação sim, o Raniel sabe disso. Né? Vai ter que tentar ajustar, mas é preocupante pro torcedor, porque o torcedor ele vai pensar nos últimos anos, Tony. Agora, André, tem um detalhe, quando você fala no controle de jogo, será que o Asa também pode estar jogando também com o controle da... Como é que se diz? Como é que pode se falar? Da situação. Porque, por exemplo, ele é o líder. Né? Ele foi lá, fez 1-0 na equipe do Penedense e ficou segurando o jogo, porque já administrando, na verdade, como você falou, na questão a vitória chegou, 1-0, pronto, acabou, não vamos colocar desgaste nos jogadores, até porque está classificado na primeira fase, diga-se de passagem. Mas pode ser isso? A questão é que ontem não administrou o jogo. Ou é muito arriscado também, né? E não administrou o jogo, porque você administra o jogo tendo a bola. Você administra o jogo fazendo com que o seu adversário ande para trás, e o Asa não conseguiu fazer isso contra o Penedense ontem. É claro que alguns pontos positivos aconteceram, por exemplo, os 2 pontas, o Kellyton e o Will. Houve uma variação de jogada. Ora o Kellyton vinha para o lado esquerdo e o Will ia para o direito, o Asa tinha mais profundidade. Aí já é outra variação de ataque, né? Tem um ataque mais móvel. Tanto que no primeiro tempo o Asa chegou muito pelos lados, porque por dentro não estava conseguindo. Né? Pela dificuldade que teve mais uma vez de enfrentar uma linha de 5. Mas é um alerta para a equipe do Asa que tem que ajustar alguns pontos sim. Porque ontem enfrentou uma equipe que não tinha vencido ninguém. A parte anímica que eu falei agora há pouco é óbvio que vai influenciar. Mas em alguns jogos que o Asa vai agora para um mata-mata, o nível vai aumentar. Eu vejo que essa segunda parte do campeonato, dessa primeira fase, a gente já falava isso quando o Asa estava passando o carro por cima de todo mundo, que iria ter um equilíbrio. E o Asa tem essa responsabilidade porque ele fez uma primeira parte quase que impecável. Então é lógico que as equipes vão jogar diferente contra o Asa. Né? Em termos de organização, de estudar a equipe do Asa, em termos de intensidade, né? de ter uma estratégia própria para o jogo, uma estratégia específica.
mas eu concordo com vocês, concordo com o torcedor. O torcedor está correto em cobrar, porque o Asa está caindo de produção, ora no primeiro tempo, ora no segundo tempo. E se você chega no mata-mata com esse tipo de oscilação, chega um momento que você não consegue ter forças para empatar jogo, para virar jogo, e aí você fica muito mais próximo de uma possível desclassificação do que uma classificação. Então, é pontuar isso aí, corrigir, porque ontem, mais uma vez, o time deixou a desejar no segundo tempo. Muito bem, não, só lembrando.